Nessa manhã eu queria apresentar a vocês a minha última mensagem, minha última orientação a vocês. Eu intitulei a mensagem desta manhã The White House. Quero mostrar para vocês duas casas nessa manhã. Essa primeira casa é a casa mais famosa do mundo. Ela tem 132 quartos, 35 banheiros, 412 portas, 147 janelas, 8 escadas e 3 elevadores. Por ela já moraram várias pessoas muito importantes. Casal Carter, casal Reagan, Hillary e Bill Clinton, e atualmente a casa está sendo ocupada pelo casal Barack e Michelle Obama. E eles têm 2 filhas. Essa é a família que ocupa essa casa. Logo, logo ela será substituída por uma nova família. Todas as casas são compostas de famílias. Mas eu não quero chamar a sua atenção para esta casa, mas quero chamar a sua atenção para uma outra casa. Uma casa que em arquitetura não tem nada a ver com a primeira, em beleza, em grandeza. O casal que morou e habitou nessa casa era um casal humilde, simples. Possuíam apenas alguns poucos pertences quando começaram sua caminhada como ministros. Mas essa casa também ficou conhecida como a casa da família White, The White House. Ali moravam pessoas simples. E aqui está a primeira foto do casal que habitou essa casa. Essa é a primeira foto que foi tirada de Ellen White em vida. Ela e o seu marido. Possivelmente essa foto é datada do final da década de 1840. Eram ainda jovens. Eram jovens, entre os 28 e 30 anos de idade. Eles não tiveram um casamento, como todos nós tivemos. Não casaram de véu e grinalda. Apenas foram ao cartório, assinaram a certidão de casamento, e no dia 30 de agosto de 1846, eles selaram o voto perante um juiz e se casaram. Se casaram para habitar uma residência que vocês viram, simples, humilde, pequeno. E obviamente um casal, quando se casa, evidentemente logo aparecem os filhos. Aí está o casal. E logo quando se casam, sonham em ter uma família. O casal White teve em princípio Harry, esse garoto bonitinho que está aí. E depois eles tiveram mais 3 filhos. O segundo foi James Edson. O terceiro foi William Clarence. E o quarto, John Herbert, que não há fotos dele porque ele morreu com 12 semanas de vida. Temos apenas a foto do local onde ele foi sepultado, que está aí. Aqui está Harry, sepultado, e ao lado dele, o seu irmão menor, John Herbert, que morreu de uma doença de pele. Eu quero, em minhas considerações nesta manhã,
tentaram entrar no interior dessa casa e conhecer como que era a vida na casa da família White. Como que era a relação entre ele, Tiago, e ela, Ellen. Qual era a relação que eles tinham como pais e filhos? Qual era a relação que havia entre os irmãos da família? Como se relacionavam? Quais foram os desafios que eles enfrentaram como casal ministerial? Muitos pensam que Ellen White era uma pessoa muito carrancuda, séria, sisuda. Uma vez ela estava pregando na igreja em Battle Creek. E atrás estava a plataforma posta. E de repente, no meio do sermão, todo mundo começa a rir e a cochichar um ao outro e cutucar com o cotovelo e dizer: olha lá, olha. E Ellen White, pregando, logo percebeu que havia um descompasso na plateia. E ela logo olhou de rabo de olho para trás e quando ela viu, logo percebeu o motivo da risada. Seu filho, Willie, o mais novo, estava dormindo com os anjos. Um sono alfa, profundo. E todos começaram a rir. Ellen White saiu do sermão um pouco, abriu o parênteses e disse: vocês estão rindo por causa do Willie, mas ele não tem culpa disso. Quando ele era uma criança apenas de colo, aqui nesse púlpito havia um púlpito especial para eu pregar, porque quando ele estava apenas no colo, não conseguia andar e o marido não estava perto, eu colocava um berço debaixo do púlpito e enquanto eu pregava, eu ficava fazendo o berço para cima e para baixo e enquanto eu pregava ele dormia. A melhor coisa que o William aprendeu a fazer enquanto eu pregava era dormir. Então, ele não é culpado por isso, porque ele aprendeu a dormir enquanto eu falava com a mãe. Ela era uma pessoa de muito bom humor, extremo bom humor. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos aqui têm filhos? Levantem a mão. Quantos têm filhos? Nós todos temos filhos. Eu achava que eu era um especialista em educação até que nasceu o nosso primeiro filho. Logo depois eu pensei que eu era um especialista em educação de adolescentes até que meu filho chegou aos 14 anos. E hoje, como pastor e educador, eu estou aprendendo muitas lições com ele e confesso que por vezes a minha paciência e a dele também são provadas até as últimas consequências. Esta é uma realidade vivenciada na maioria dos lares da Igreja Adventista, inclusive os lares ministeriais. Mas nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a dinâmica da família White. A relação entre o casal, entre os filhos, os pais e os próprios irmãos. Vocês já devem ter ouvido falar em filhos de pastores, né? Mas já ouviram falar em filhos de pastores e filhos da profetisa? Quantos aqui são filhos de pastores? Levanta a mão. Não é fácil. Mas e filho do pastor e da profetisa? Como deveria ser esse quadro na cabeça de um jovem? Muitos dos filhos de pastores tendem a reagir contra o pensamento dos seus pais, às vezes. E Tiago e Ellen White viveram
e tiveram um filho dos 4 que lhes trouxe grandes desafios. Willie, o mais novo, era o bom camarada, era o bom menino. E então havia o Edson, o do meio. Edson era o tipo de filho que muitos pais não gostariam de ter. Em junho de 1865, quando Edson tinha 16 anos de idade, sua mãe lhe escreveu uma carta. E no topo da carta estava escrito: leia esta carta sozinho, conteúdo secreto. A carta iniciava dizendo: meu querido filho Edson, eu esperava receber mais cartas de você, mas pelo que vejo você não me escreve. Estou preocupada com você e não consigo me sentir tranquila em nenhum momento. Como tenho percebido, meu filho, uma disposição para a desobediência e uma tendência à perversão dos bons costumes e princípios cristãos. Falando a verdade, você tem nos enganado, Edson. Você não apenas desobedece aos seus pais, como também leva Willie, o menor, ao mau caminho. Sua influência, disse a mãe, tem afetado ao nobre, amado e verdadeiro filho Willie. Seu comportamento, Edson, tem me levado muitas vezes a pensar em abandonar as minhas viagens, a fazer tudo o que pudermos para salvar os nossos filhos. Quando fala-se em viagens e olham para o meu ministério, a minha esposa se chama Ellen. E ela já criou uma forma de responder a pergunta: aonde está o pastor Renato? Ellen. E ela diz: ele está com a outra Ellen. Apenas uma brincadeira para descontrair. Quantas viagens a gente faz? Ela dizia: pensei em cortar as viagens para salvar os filhos. E às vezes, amigos, quando a gente está em viagens, nossos filhos estão em casa sozinhos, nós temos que clamar pela misericórdia de Deus, para a salvação deles, pela proteção deles. Só o Espírito pode cuidar disso. Os White eram seres humanos, como você e eu. Muitos adventistas colocam Ellen White num patamar tão elevado e se esquecem que ela foi uma pessoa como nós. A despeito de ser uma profetisa, ela era, antes de tudo, um ser humano. Enfrentou os mesmos problemas que enfrentamos. Enfrentou as mesmas tentações, os mesmos desafios que nós enfrentamos hoje. Em 1893, 28 anos depois, Edson já era um homem de meia idade. Estava com 44 anos de idade. Era um pastor. Sua mãe estava na Austrália. Uma carta naquela época levava um mês para cruzar o oceano. Em 18 de maio de 1893, Edson escreve uma carta para sua mãe dizendo: mamãe, não tenho inclinação espiritual. Estou pensando em estudar para abrir um negócio pessoal para mim. Lembrando que Edson nunca conseguiu equilibrar suas finanças. Nunca. É possível que ele fosse um problema por duas razões. Primeiro,
eles nunca conseguiram ter um filho. Não sabemos por quê. E segundo, ele nunca conseguiu equilibrar suas finanças. Mas ele disse para a mãe: mãe, eu não tenho inclinação espiritual, mãe. Não me considero ainda um cristão. Era um pastor de 44 anos. Depois ele disse: meus rancores estão sempre ligados a WC. Quem era WC? William Clarence, o menor. Dois irmãos que sempre enfrentaram problemas de relacionamento. Eram até capazes de se entender, mas suas diferenças acompanharam-nos até a fase adulta. E essa carta escrita por Edson foi respondida por Ellen White em 21 de junho de 1893. Esta é, quem sabe, uma das mais tocantes cartas que foram escritas por Ellen White a um dos seus filhos. No topo da carta estavam escritas as seguintes palavras. Edson, por favor, leia esta carta atentamente. Não a queime, nem jogue no lixo. Se Ellen White vivesse hoje, talvez ela diria: entre em seu quarto, feche a porta, abra o seu computador e não delete o conteúdo desse e-mail. Me perdoe pela minha caligrafia, mas é que eu não queria colocar o conteúdo dessa carta nas mãos de uma datilógrafa. De fato, havia algumas razões para Edson queimar as cartas de sua mãe. Ele recebia uma carta por semana, em média. E cada carta continha 10 páginas de conteúdo. Normalmente, o conteúdo era de teor corretivo. Nessa carta específica, Ellen White abre o seu coração para o seu filho, dizendo: se você fosse um homem que vivesse os princípios da verdade, eu me dirigiria a você de uma forma diferente. Você tem muita luz ao teu redor, brilhando para iluminar os seus caminhos, mas você se recusou a andar na luz. Às vezes, com remorso, eu olho para os meus esforços feitos em meu intenso desejo de salvar os meus filhos, e vejo quão fraco têm sido os meus esforços em prol deles. Então, disse ela, eu passo noites inteiras examinando cada ação que tomei, a fim de verificar aonde eu cometi um erro, aonde eu errei. Hoje, eu não posso dizer se meu filho Edson não está salvo, então apague o meu nome do livro da vida. Olha o que a mãe diz. Hoje, eu não posso dizer se meu filho Edson está salvo ou não. Se ele não estiver salvo, então apague meu nome do livro da vida. Não. Eu me compadeço de você, filho. Enquanto você vive na desobediência a Deus, que é justo e santo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e repleto de bondade e verdade, eu tenho amor profundo e fervente por meus 2 filhos que ainda vivem, disse ela. Meu filho, o sacrifício de Jesus não foi em vão por você. Meu filho, eu sinto muito. Se eu pudesse, eu mudaria o curso da sua vida, mas você é o seu próprio inimigo.
E no último parágrafo da carta, Ellen White escreve: meu filho, você está entre a vida e a morte. Eu não posso salvá-lo. Somente Jesus o pode. Aceite o seu convite e viva em harmonia com Deus. Ellen White, nessa carta, ainda disse ao seu filho que ela tinha feito tudo o que podia para salvar aquele filho. Orado, jejuado, mas não havia resultados. Ellen White tinha consciência plena dos escritos de Isaías, capítulo 8, versículo 18, que diz o quê? Eis-me aqui com os filhos que me deste. Por vezes, amigos, não é fácil falar palavras sinceras aos corações das pessoas. Certa vez eu estava pregando numa igreja do Rio de Janeiro, igreja grande, quando ao final do culto um senhor se aproximou para me pedir ajuda, e eu lhe perguntei: escuta, o que está acontecendo? E aquele homem logo já abriu o jogo e disse: meu filho, pastor, meu filho, pastor, meu filho. E eu disse: o que há com seu filho? Qual o problema? Meu filho está usando drogas, pastor. E eu perguntei: aonde ele mora? E ele disse: comigo. Quantos anos ele tem? 25 anos. Quanto você cobra de aluguel para que ele possa morar na sua casa? Ou seja, ele partilha alguma despesa da casa? O pai respondeu: não, eu não cobro nada dele. Então eu lhe perguntei: ele tem carro? Sim, ele tem. Quem deu o carro para ele? Eu dei o carro para ele, pastor. Então ele disse: desculpe, meu irmão, me desculpe, mas o Senhor é quem está patrocinando o vício do seu filho. Você está patrocinando o vício do seu filho. Você nunca o confrontou. Na história do filho pródigo, quando o pai confronta o filho, há uma situação muito interessante. O filho pede toda a herança para o pai. O pai diz: ok, eu vou te dar toda a herança, mas você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que sair de casa. Mas lembre-se, você vai sair, mas as portas estarão sempre abertas para você voltar. Às vezes temos que confrontar os nossos filhos. Há momentos chave na vida de uma família em que os pais precisam confrontar os seus filhos, e essa não é uma tarefa fácil, amigos. Nessa história nós vemos Ellen White falando abertamente, com toda franqueza, ao seu filho de 44 anos. Estava em plena meia-idade. E essa carta levou 1 mês para cruzar o oceano, mas quando Edson recebeu e leu o seu conteúdo, ela se tornou num ponto determinante de mudança em sua vida. Amém. Notem, essa foi apenas uma das centenas de cartas enviadas por Ellen ao seu filho Tiago. Centenas de cartas. Isto nos mostra que Ellen jamais desistiu dos seus filhos. Ellen jamais desistiu da salvação dos seus filhos. Jamais perdeu a esperança, nem por um momento. E isso enseja, amigos, uma preciosa lição para nós, pais e mães do século 21. Mas aí aconteceu algo interessante. No dia 11 de agosto de 1893, Edson sentou numa escrivaninha
pegou um papel, uma caneta e começou a escrever. E ele escreveu não para sua mãe, escreveu para o seu irmão, seu grande inimigo. E ele começou a carta dizendo para o seu irmão: Willie, eu fiz um novo começo. Tomei uma nova decisão para a vida eterna e eu encontrei o meu Salvador. Num sábado, olha aqui, num sábado, decidi ir à igreja adventista para ouvir uma pregação que por sinal estava muito enfadonha. Mas ali, na igreja, dentro da casa de Deus, ali, eu desfrutei a alegria do meu reencontro com Jesus Cristo. A casa de Deus. Senti que Jesus estava falando ao meu coração e me dando uma chance para retornar aos seus braços. E então, prontamente decidi voltar para Cristo. E Ele me abraçou. E desde então, Ele nunca mais me abandonou. A casa de Deus, amigos, a casa de Deus é o melhor abrigo para os nossos filhos. Não esqueçamos disso. Nós que somos pastores, vamos envolvê-los com as coisas da casa de Deus. Vamos colocá-los para trabalharem conosco, para se envolverem com o nosso ofício ministerial. Casa de Deus é o melhor lugar do mundo para um jovem adventista estar. E em uma carta não datada, Edson escreveu para sua mãe. E ele escreveu e contou sobre a sua decisão. E ao receber a carta, sua mãe prontamente respondeu a sua carta. E ela disse: filho, recebemos a sua carta com imensa alegria. E este dia jamais será esquecido em nossa vida, disse a mãe. Após esse importante momento na vida de Edson, ele decidiu trabalhar na obra do Senhor e sua grande contribuição foi evangelizar os negros do sul dos Estados Unidos. Eu devo ter alguma imagem aí para mostrar isso para vocês. Ele foi para a região do sul dos Estados Unidos trabalhar com o navio Morning Star no rio Mississippi. Queridos amigos, como vimos, a família White era uma família real, autêntica, genuína. Seus filhos eram de carne e osso como os nossos, com problemas semelhantes aos nossos. Mas agora eu quero perguntar a vocês aqui, como era a vida do casal White? A gente falou do filho, agora vamos falar do casal. É bom a gente falar sobre isso, não é? Abrir um pouco o coração. Quantos aqui são casados, se tiver as mãos? São casados. Ok, me aumentou o número agora, porque tem alguns que não têm filhos. Ainda. Você já parou para pensar o que significa ser esposo de uma profetisa? Vai acordar de manhã, colocar a botina no sapato, o pé no sapato na botina, e levanta antes de colocar o pé. A profetisa, a mulher, tua esposa, diz assim: oh, espere um pouco, espere um pouco. Eu tenho uma mensagem para você. Como assim uma mensagem para você? Deus me deu e revelou um sonho para você. Um sonho? Para mim? E lá senta ele para ouvir o sonho, o conteúdo do sonho, da mensagem. Querido Tiago, Deus me revelou essa noite que você precisa ser um marido mais paciente, mais amoroso.
Deus me revelou que você precisa ser um marido mais calmo. Deus me revelou que você precisa ser um marido menos autoritário. Amigos, não era fácil isso. Isso não era uma boa música que subia aos ouvidos do marido. Sabem vocês que Ellen e Tiago eram pessoas de firmes convicções. Era um casal de firmes convicções. E muitas vezes eles não estavam dispostos a abrir mão do seu ponto de vista. Lembram que ontem eu falei que se por 5 minutos a gente abandonasse o nosso ego, o que aconteceria? Tudo se... Mas quando a gente quer segurar um ponto de vista e dizer assim, não, tem que ser do meu jeito, o meu ponto de vista tem que ser estabelecido, aí, meu amigo, a gente entra em pé de guerra, em pé de conflito, e a gente começa a sofrer e ter úlcera, gastrite, depois se torna em outras coisas que eu nem vou falar aqui. Eu vou contar apenas uma passagem breve, rápida. Em 1876, em função do excesso de trabalho, Tiago teve vários derrames. Ele estava já doente. Vou mostrar aqui ele. Aí está ele. Vocês viram essa foto ontem. Tiago já estava doente após vários derrames, excesso de trabalho que afetaram bruscamente a sua saúde e sobretudo o seu bem-estar e o seu humor. Nesse ano ele estava na costa oeste, na costa do Pacífico. Ellen estava na costa oeste, no Pacífico, e Tiago estava na costa leste, em Michigan. Eles estavam separados por cerca de 3.700 quilômetros de distância. E estavam enfrentando duras provas com seu marido. Ellen estava enfrentando duras provas com seu marido. Duras dificuldades de compreensão, sobretudo no que tange à educação dos filhos. E então Ellen, não suportando aquele momento, sozinha, solitária, longe do marido, ela se assentou à escrivaninha e compôs uma carta. E nessa carta ela diz, escrita para a sua melhor amiga, que se chamava Lucinda Hall. Nessa carta Ellen abre o coração para a amiga e diz: estou trabalhando para o Senhor, mas ao que tudo indica, o meu esposo não está consciente ou contente com isso. Os seus fortes impulsos, os seus sentidos, presumo que suas ideias de restringir as minhas ideias possam estar sendo guiadas por um espírito diferente, disse ela, a sua amiga. Deus nos legou uma obra e nós temos realizado separadamente. Ele está contente? Eu estou também. Mas esse estado permanece até o momento em que nos encontramos pessoalmente. Tiago parece me dar ordens como se eu fosse uma criança. Espero, Lucinda, não ter escrito nada de errado, mas esses são os meus sentimentos. Aí estava as palavras de alguém que estava vivendo o início de um pequeno desafio conjugal com seu esposo. Em 16 de maio, uma semana depois dessa carta, ela escreve de novo para Lucinda, sua melhor amiga, novamente dizendo que o seu esposo quer controlá-la completamente, ditando passo a passo o que ela deveria fazer. Você que está aí assentado,
pode estar me perguntando: por que Tiago White agiu dessa forma com sua esposa? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, ele estava doente. E também, ele ocupava, em segundo lugar, a posição de presidente da Associação Geral. Então ele tinha dois motivos em tese. Primeiro, estava doente, derrames. E segundo, ele era presidente da Associação Geral. Era um líder. E líder, que é líder, às vezes gosta de pôr as pessoas para rodar. E assim, em uma carta escrita a Ellen White, naquela época, Tiago ordenou a Ellen para que não fizesse nenhuma menção ao seu filho Edson. Se você tem opiniões diferentes das minhas sobre a educação do Edson, guarde-as com você e deixe-me com as minhas. E ao concluir a carta, amigos, o presidente afirmou: eu penso que será importante trabalharmos separados. Olha o que ele disse para sua esposa. Esse era o lado humano de dois obreiros que estavam vivendo no limite da sua potencialidade energética, no limite da sua capacidade de trabalho e dedicação a Deus. É provável que alguns de vocês aqui nesta manhã poderão se escandalizar com algumas coisas que aconteceram e estou aqui narrando, dos capítulos da vida, da história dessa família. Por quê? Sabem por quê? Atentem por quê? Porque muitas vezes nós gostamos do conforto de nossa mitologia perfeccionista de santidade, tentando encobrir e ocultar os erros e apenas transparecer que tudo está perfeito e correto, tudo vai bem. E por vezes nós nos esquecemos que estamos em nossa caminhada cristã em busca da santificação. Obra esta que é operada em nós pela ação do Divino Espírito diariamente. Mas muitas vezes, amigos, nós também esquecemos de que esse casal eram seres humanos, dependiam plenamente da graça salvadora de Cristo. Assim aconteceu com os profetas na Bíblia, assim aconteceu com Moisés, com Davi, com Salomão, com Paulo, com Pedro, com João. Assim aconteceu com todos esses homens, pessoas escolhidas de Deus para darem um testemunho vivo da pessoa de Cristo. Não podemos esquecer que profetas são pessoas carentes e necessitadas de poder e, sobretudo, da ação do Espírito. Mas eu quero agora falar a vocês a respeito de um momento bastante delicado e notável na vida de Ellen White. Uma linda e memorável lição vem da atitude de Ellen White. Em 17 de maio do mesmo ano, em 1876, ela escreveu uma carta para sua melhor amiga Lucinda Hall, de novo, dizendo: querida Lucinda, olha que coisa tremenda. Querida Lucinda, perdoe-me por ter escrito as cartas que eu lhe escrevi, relatando os problemas vivenciados com meu esposo. Me perdoe, Lucinda, por favor. Queime todas essas cartas. Queime essas cartas. Eu jamais vou lhe escrever qualquer carta com conteúdo semelhante a esse. Já escrevi uma carta confessando a Tiago o que fiz. Notem, amigos, esse é um ato de graça da parte de Ellen White. Isso não é apenas uma história, mas é um ato de redenção e de reconciliação. Deus espera que nós desenvolvamos
o mesmo Espírito em nosso casamento. O Espírito do amor, da reconciliação. De fato, esse é o verdadeiro e genuíno Espírito, o Espírito de Cristo. Continuemos lendo o que ela escreveu para Lucinda. Desculpe-me, Lucinda, eu não perdi o amor por meu esposo. E jamais espero que esse sentimento seja perdido, Lucinda. E em 16 de maio, naquele mesmo dia em que ela escreveu essa carta para Lucinda, ela escreveu uma carta para Tiago White, dizendo: meu amor, por favor, perdoe-me. Perdoe-me. Eu não vou lhe escrever mais nenhuma carta que contenha algo que possa atrapalhar o nosso relacionamento, disse ela ao seu marido. Estamos vivendo em tempos solenes. Eu não clamo para mim mesmo a infalibilidade de caráter, disse ela. Não estou livre de erros em minha vida. Tenho orado para que Deus me mostre qual é o caminho que eu devo seguir em minha caminhada. Ela tinha consciência dos tempos solenes que estava vivendo. E após estas cartas serem trocadas entre o casal, o Espírito revelou a Ellen White que ela deveria ir até a costa leste para se encontrar com seu marido. E ela então foi. E ao chegar lá, trabalharam juntos, lideraram várias campanhas de jovens, fizeram várias campanhas evangelísticas, uniram forças, reataram o seu relacionamento conjugal e se fortaleceram na fé de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos e colegas de ministério, Deus está disposto nesta manhã a reconciliar os nossos lares, nossas famílias. Deus está disposto nesta manhã a reconciliar os casais ministeriais desta união. Deus está disposto a reconciliar os relacionamentos entre pais e filhos que compõem a nossa família. 5 anos mais tarde, em 6 de agosto de 1881, Tiago White morreu aos 60 anos de idade. Morreu no sanatório de Battle Creek nas mãos do mais famoso líder da medicina, John Harvey Kellogg. No momento a sós nas montanhas do Colorado, Ellen White escreveu após a morte do seu esposo: Hoje eu posso ver como a minha vida estava ligada ao meu marido. Hoje eu posso ver como que a minha vida estava tão ligada ao meu marido. E durante esse período ela recebeu apenas um convite, uma proposta de casamento que eu narrei aqui ontem, pastor Stephen Haskell. E ela viveu 34 anos como viúva. 34 anos. E depois ela disse: como eu sinto falta da presença do meu marido e dos seus sábios conselhos. Como eu sinto falta. Infelizmente, nem todos os atos evangelísticos de Ellen White resultaram positivamente. Nem todos. Nem todas as iniciativas dela evangelísticas com a sua família teve resultados positivos. De todos os apelos espirituais que Ellen White fez em toda a sua vida, o mais tocante talvez e o mais triste de todos foi dirigido à sua irmã Elizabeth, assim ela era conhecida, em 1891. Ellen White teve 7 irmãos
a 8ª com ela, sendo 6 mulheres e 2 homens. Lise era sua irmã gêmea. Durante alguns anos, Elizabeth se tornara uma cristã, mas após o grande desapontamento, ela jamais conseguiu superar aquele momento. E assim ela seguiu uma vida incrédula até o dia da sua morte. Mas sua irmã Ellen fez inúmeros apelos à sua irmã Lise. Lise tinha apenas uma filha chamada Eva. E Eva morreu em 1858 com uma criança ainda bebê. Não tenho dúvidas do poder de Deus para salvar todo aquele que vem para os braços de Jesus, disse Ellen. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida, Lise. Lise, você não crê em Jesus? Você não o vê como seu Salvador, que cuida e vela por você, e que Ele está desejoso de salvar a sua preciosa vida? Tudo que você precisa fazer é aceitar a Jesus como seu precioso Salvador, Lise. Lise, aceite a Jesus como você está. Venha até Ele, experimente o seu perdão, a sua salvação. O que Deus poderia fazer mais por você para que pudesse amá-lo, Lise? Lise, por favor, creia nas palavras de Cristo. Seus amigos não podem salvá-los, os médicos não podem salvá-la, mas há um Salvador no céu que pode. Você deve aceitar a Jesus, Lise. Ele ama você e quer salvá-la. Uma irmã buscando salvar a outra. Essa era a família de Ellen. Mas esse apelo que ela fez, amigos, caiu em ouvidos moucos, ouvidos surdos. Lise morreria 10 meses após esta carta, e ela morreu na mesma cidade em que nasceu Gorham, Maine. 2 irmãs gêmeas, 2 vidas totalmente diferentes, 2 vidas opostas, 2 caminhos opostos, diferentes um do outro. Meu querido amigo, colega de ministério, querido irmão em Cristo, eu não conheço a sua história, não conheço a sua família, mas todos nós temos desafios familiares. Eu não sei quais são os seus, não sei. Mas nesta manhã eu quero desafiá-lo a olharmos juntos para Jesus, a fim de o aceitarmos como o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. E não apenas do nosso Salvador, como o nosso Salvador, mas também o Salvador daqueles que pertencem à nossa família. Essa salvação é uma oferta de graça de Deus para nós. Esta é a história dos profetas da Bíblia, amigos. Essa é a história da mensageira do Senhor. Essa é a sua e a minha história. E nesta manhã, é possível que eu esteja falando para um pastor. É possível que eu esteja falando para um casal pastoral que está vivendo um momento difícil e delicado na sua caminhada. É possível que eu esteja falando para alguém aqui que está vivendo um momento de conflito conjugal. Alguma intriga, alguma disputa, às vezes pequena, mas que está separando e enfraquecendo o seu ministério.
É possível também que eu esteja falando aqui nessa manhã para algum casal ministerial que está vivendo um conflito quanto à educação dos seus filhos. Estou falando para algum pai que não fala com seu filho já há alguns meses. Alguma mãe que não dialoga com seus filhos por motivos pessoais, orgulho, inveja. Eu queria fazer um convite a vocês em nome de Jesus nessa manhã. Deus quer levar nossas famílias para o céu. Deus quer levar a sua família, a minha família, seus filhos, sua esposa. E eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã diante de Deus, diante dos amigos que aqui estão, diante de Cristo, diante de todo o universo que nos vê, que nos observa. Deus quer nesse instante que todos nós assumamos um Espírito, um só Espírito, um só. Um Espírito de reconsagração. Reconsagrarmos nossa vida a Deus. Reconsagrarmos o nosso ministério a Deus. Como pastores, ministros desse Evangelho maravilhoso e precioso de Jesus Cristo. Deus quer que nós nos reconsagremos diante dele. Por quê? Deus almeja reconciliar e quebrar toda aresta, toda barreira, todo obstáculo que porventura exista entre nós, nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges. Tem você algum filho que lhe causa dor de cabeça? Tem você algum filho que lhe causa traumas? Tem você uma esposa impulsiva, incompreensível? Tem você um marido autoritário? Nessa manhã Deus quer transformar todos os nossos corações que aqui estamos. Deus quer reconciliar-nos consigo, para que a nossa natureza faça parte da natureza de Cristo. E assim, amigos, Deus quer nos dar um espírito genuíno de amor, de união e de reconciliação. Eu pergunto a esse corpo de ministros que se encontram aqui sentados, pastores, aspirantes ao ministério, quem de vocês nessa manhã deseja dizer diante de Deus: eu quero reconsagrar a minha vida e o meu ministério diante de Deus? Eu queria ver você em pé nessa manhã. Eu queria orar com vocês. Ó Deus eterno, louvado seja o teu santo nome, por tua graça e amor infinitos. Obrigado, Senhor, pelo teu chamado para fazermos parte
do teu sagrado e santo ministério. Nós não estamos aqui para sermos apenas mecânicos de igreja, nem mesmo gerentes, administradores. Fomos chamados para ser pastores, de acordo com o sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há pastores, Senhor, que estão em sua caminhada, lutando com seus desafios, suas angústias, seus dilemas. Muitos deles, quem sabe, dilemas internos, dentro da sua própria família. Alguns estão vivendo desafios com os filhos. Quem sabe algum filho que esteja afastado. Nós te pedimos nesse momento, ó Pai, que a Tua mão alcance todos aqueles que fazem parte de cada uma dessas famílias pastorais. Que eles sejam, Senhor, verdadeiros modelos ao ministrarem a Tua palavra, ao conduzirem suas ovelhas aos pés de Jesus Cristo. Oramos também pelas suas esposas, ó Pai, mães em Israel, mulheres que foram escolhidas por Ti para trabalharem nesse ministério. Que sejam elas todas zelosas, dedicadas, que elas se empenhem para acompanhar os seus maridos e dedicar os seus dons e talentos para o Teu serviço. Mas nós te pedimos, Senhor, de uma forma muito, muito, muito especial, nesse instante, que quando Jesus Cristo vier, todos os que aqui estão possam dizer: eis que esse é o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nesse dia, Senhor, quando olharmos para Jesus, nossa família, os nossos filhos estejam ao nosso lado. Amém. Que nenhum deles falte. E assim, ó Pai, nós humildemente entregamos a nossa vida, a nossa prece, o nosso coração em Tuas santas mãos. Amém. Aceita-nos, recebe-nos e guia-nos